Com essa querida nutricionista Laisa Monteiro, meu amor, obrigada. Obrigada, eu que agradeço, meu amor, pelo convite. Vindo aqui pro programa, a gente é tua fã. Ai, meu Deus. Nas redes sociais, além de linda, é uma excelente nutricionista e tem uma rede social também muito ativa, né? Sim, eu tento, a meta é pelo menos um vídeo ou então uma postagem por dia. Tem que ter, porque a gente que está aqui do outro lado, a gente precisa estar munido de informações, especialmente quando a gente fala da nutrição, especialmente quando a gente fala de comida, né? A gente precisa entender cada vez mais, porque a gente é o que a gente come, né? Aí a gente tem que ter cuidado. Mas vamos lá, gente, vamos falar hoje aqui no nosso programa de um assunto que, na verdade, vocês pediram muito para a gente tratar. O diabetes, que é uma das doenças crônicas que mais cresce no Brasil. E a alimentação, ela tem um papel fundamental, tanto na prevenção, claro, quanto no controle da doença. Mas, afinal, o que é mito ou verdade sobre o que o diabético pode ou não comer? Para entender melhor, né, sobre as escolhas do prato e como eles impactam diretamente na glicose, nós vamos conversar com a doutora Laisa Monteiro. E eu queria saber, começar inclusive essa entrevista, lhe perguntando de que forma a alimentação ela interfere no controle do diabetes. Carlas, mais uma vez eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês para disseminar informação, para ajudar na vida das pessoas. Ainda mais um tema tão assim, importante e que tem uma crescente, né? A estimativa para daqui a 2025 é que hoje, mais ou menos, no Brasil tem 16,6 milhões de pessoas com diabetes, e daqui para 2025 a meta é só aumentar, sendo que cada vez mais tem sido batido na tecla de uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação mais saudável. Só que o prognóstico, mesmo tendo essas ações, né, os profissionais estão mais na ativa em relação a isso, só que mesmo assim o número tem aumentado. E a diabetes, ela está ligada diretamente com o padrão alimentar. É uma condição porque a gente tem diabetes tipo 1 e tipo 2. Sim. A tipo 2 está ligada com a condição dos estilos de vida da pessoa. Ela vai se desenvolver ao longo da vida, com os maus hábitos que essa pessoa tem. Aí a diabetes tipo 1 é a que a gente fala que é a diabetes juvenil, que ela é desenvolvida na infância, na adolescência ou ali no início da fase adulta. Sendo que a que é mais, que tem uma quantidade maior de pessoas, é a diabetes tipo 2, né? Tipo que é 2. adquirida com o tempo, com os hábitos errados. E aí eu lhe pergunto, quais são os principais erros alimentares que dificultam ali o controle da glicose? A alimentação com ultraprocessado, um padrão de alimentação rica em carboidrato, que é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né? Bota ali um pedacinho de peito de frango, um pedaço de carne, um prato grande de arroz ou de macarrão. Outro exemplo é café da manhã. O café da manhã só tem carboidrato, geralmente é cuscuz ou pão, ali o cafezinho. Então, a diabetes é o mau controle da glicose no sangue. O que é isso? Toda vez que a gente come um pãozinho, por exemplo, aqui, ó, tem aqui o exemplo. O exemplo, pronto. Você come esse pãozinho aqui, ele, quando entra no nosso organismo, ele vai se transformar em glicose. Essa glicose é o sangue, entre aspas, o sangue. Toda vez que entra a glicose, dá um pico de insulina. Aí, por exemplo, a pessoa se alimenta ao longo do dia só de carboidrato. Então, ela passa o dia todinho só dando pico de glicose e de insulina. Então, essa pessoa está deixando o corpo dela mais propício a desenvolver uma diabetes. Porque se ela já tiver predisposição genética, tem o hábito de só comer carboidrato nas refeições, come fast food, come comida processada, com certeza no futuro próximo ela vai estar mais suscetível a desenvolver diabetes. Temos também uma situação que acontece muito com mulheres grávidas, que é a diabetes gestacional. Inclusive, Marisa adquiriu, né, Marisa?
Eu, Carla, a Laísa, que eu sou super fã, inclusive nunca parei de te seguir não, viu, Laísa? Olha aí! Seguidora fiel dela, sempre quis realmente encontrá-la, porque acompanho o trabalho dela nas redes sociais, você tá, inclusive, de parabéns. Eu passei muito tempo desfocada, Carla, e realmente, na gestação, eu tive a diabetes gestacional. Atualmente, eu tô com cerca de 4 meses, vai fazer 4 meses pós-parto, Laísa, e eu estou numa situação de pré-diabetes. Eu queria muito saber se com a alimentação e com o treino é possível reverter essa situação para que não evolua, ou se eu vou ser para sempre pré-diabética. Sim, perfeito. Uma ótima pergunta, inclusive, sim, né, doutor? Perfeito. Em relação à diabetes gestacional, é outro tipo de diabetes que acaba desenvolvendo ali. Geralmente acontece com a mulher que já não está tendo bons hábitos ao longo da vida dela, da rotina dela, não tem hábitos alimentares saudáveis, tem esse padrão dessa alimentação, excesso de alimentação, rica em carboidrato e tem aquele hábito de ficar beliscando. Isso também é muito ruim. Aí, quando ela me explicou sobre a diabetes gestacional, a mulher também, ela na gestação, ela já fica mais predisposta a desenvolver diabetes. Ela já fica com a tendência à resistência à insulina, porque antes da diabetes tem a resistência à insulina, que é o quê? O corpo tem uma dificuldade de captar a glicose e botar dentro da célula. E essa insulina, que é um hormônio, ela fica em uma quantidade maior no nosso corpo. Então, na gestante, acontece isso também, só que na casa já é uma condição metabólica do corpo da gestante. Por isso que eu falo, a minha gestante, que está dentro do acompanhamento comigo, ela tem que ter uma alimentação equilibrada, equalizada. Eu nem gosto desse equilíbrio. A palavra equilíbrio eu falo de equalização, porque esse processo é como as notas musicais, a gente vai em ondas sucessivas. Não existe essa história de equilíbrio, porque em algum momento da nossa vida a gente vai ter que desequilibrar. Porque, por exemplo, pode ter, essa mulher tem um padrão de alimentação saudável e mesmo assim ela desenvolveu diabetes gestacional. Sim. Laísa, por quê? Porque talvez ela já tenha predisposição genética. Então, ela vai ter que desequilibrar na fase da gestação, que é o que eu falo, desequilíbrio, porque ela vai ter que ficar mais focada do que o normal, para poder ela passar por esse processo da gestação de forma mais fluida possível, sem tantos impactos para a saúde e para o bebê. E em relação ao que ela falou, o pré-diabetes, o paciente pré-diabetes, aí a gente tem uma janela de oportunidades para que esse paciente não desenvolva o diabetes. Porque já está dizendo, pré-diabetes, ela consegue modificar isso com os hábitos dela, treino, se exercitar, buscar praticar algum tipo de atividade física para realmente reverter esse quadro. Nesse caso de pré-diabetes, geralmente o paciente pode ou não ter resistência à insulina, vai depender de como o corpo dele está inflamado. Está inflamado, né? Agora, assim, o açúcar, ele precisa ser totalmente eliminado da dieta ou ele pode ser consumido com moderação? Pode ser consumido com moderação. Mesmo na condição de diabetes tipo 2, né, sobre controle, porque o paciente ele vai ter que ser acompanhado, tem que ser feito o exame, tudo direitinho. Dá para fazer essa equalização que eu falo na alimentação. Eu não acredito em uma nutrição que você não pode se permitir em algum momento. Só vai ficar um pouco mais restrita se tiver realmente o metabolismo estiver descompensado, né, que é como eu chamo. Se estiver muito desalinhado, vai ter que ficar uma fasezinha um pouco mais restrita, mas não quer dizer que nunca mais vai poder comer doce. Tudo com moderação dá para a gente conseguir encaixar. Entendi. Agora, eu sempre quis fazer essa pergunta para você. Eu vejo você falando muito sobre isso nas suas redes sociais, que a gente acompanha com todo carinho aquilo que eu falei no início aqui do programa. Ela é aquela nutri que fica nos abastecendo o tempo todo de informação. Mas vamos lá, para você que está aí do outro lado da telinha, aqui na TV Meio Norte, nos acompanhando. Existe diferença entre o açúcar branco, o mascavo e o mel para quem tem diabetes? Tem sim, porque assim, a nível metabólico, para quem tem diabetes, açúcar é açúcar. Independente se é o açúcar refinado, o açúcar demerara ou o mel. Metabolicamente, na hora que ingerir, vai transformar em açúcar. Aí, por exemplo, eu tenho um paciente que está até falando de estética, sente com a questão do diabetes.
O meu paciente que quer um resultado estético bom, eu já falo para ele, a gente vai ter que tirar o açúcar, seja ele de mel ou então seja ele o demerara, porque para o objetivo estético que ela quer, aquilo ali vai atrapalhar. Atrapalhar, né? Aí eu gosto, a minha indicação sempre é adoçante 100% natural. Adoçante que é o stevia. O stevia, geralmente o em pó, ele não tem gosto residual. Então, ele é super tolerável, o que mais se aproxima do açúcar, que realmente engana até para as mães que querem começar a diminuir a ingestão de açúcar dos filhos da rotina. Esse adoçante é maravilhoso. Eu tenho pacientes que fez isso, coloca no suco esse adoçantezinho em pó, a criança nem percebe que a diferença do sabor do açúcar, não percebe. Né? Ó, maravilha, doutora. Olha, muito obrigada pela entrevista, mas volte mais vezes, viu? É sempre bom ter uma nutricionista aqui entre nós, né, Marisa? Estou à disposição, estou à disposição. Obrigada, querida. É sempre bom, né, Marisa? Bom, ela vai vir de novo, sim, com certeza, viu, Lais? Eu não vou deixar você sair assim, não. Vai estar aqui com a gente muito em breve. E olha, vamos aproveitar que a gente está falando de saúde.